Antes de entrar na aula, como sempre, eu indico os livros que foram utilizados como base para a confecção dessa aula, bem como o artigo do site que a gente usou para retirar todo esse nosso conteúdo. E os dois livros que nós usamos foi Geometria Analítica, do Alfredo Stembruch e o Paulo Interli, e Geometria Analítica com Tratamento Vetorial, Paulo Boulos e Ivan de Camargo, além de eu sempre citar aqui o livro do professor Elon Lages Lima, chamado Coordenadas no Plano. Os links desses dois livros e também do outro que eu citei, do professor Elon, estão linkados na descrição, bem como os artigos do site também que a gente usou para fazer essa aula. Tá bom? Então chega de papo e vamos para a nossa videoaula, vamos aprender um pouquinho no plano. Daqui a gente obtém outras equações da reta. Por exemplo, a equação geral. Das equações paramétricas, supondo que o produto entre alfa e beta é diferente de zero, ou seja, nenhum deles é zero, a gente tem que o t, ou seja, o parâmetro, é a constante, né, de paralelismo entre os vetores AP e V. Tá ok? Então, se você partir das equações paramétricas, vou voltar nas equações paramétricas só para você ver. Se você partir das equações paramétricas, você consegue colocar o t em evidência em ambas. Aqui nesse caso você faz x menos x0 igual a t vezes alfa, passa o alfa dividindo. Nessa outra você coloca y menos y0 igual a t vezes beta, passa o beta dividindo. Né? Com isso nós chegamos exatamente que o t é igual a essas duas equações. Bom, com isso em mente, a gente pode passar o alfa multiplicando e o beta também multiplicando. Né? Vou ignorar esse parâmetro nesse momento. Por quê? Porque eu quero encontrar uma equação da minha reta que não dependa desse parâmetro t, que dependa apenas das variáveis x e y do meu ponto P. Bom, com isso então eu vou ficar com beta que multiplica x menos x0 igual a alfa que multiplica y menos y0. Então aqui você tem que beta-x menos alfa-y é igual a beta-x0 menos alfa-y0. Por que eu fiz essa separação? Porque beta-x e alfa-y, ou menos alfa-y, elas são, na verdade, variáveis. Né? O x e o y são variáveis. Já x0 e y0 são as coordenadas do ponto por onde a reta passa. Então eles são determinados, eles são dados. Então, isso é uma constante e isso é uma constante. Logo, você tem a soma, ou a subtração de constantes. Então, tudo isso daqui eu vou chamar de uma constante C. Para ficar na mesma notação, que a gente encontra nos livros, eu vou chamar o beta de A e o menos alfa de B. Tá? Mas lembre-se que essa equação que a gente vai encontrar ax mais by igual a C, lembrando que o C é essa constante inteira, ela é, na verdade, escrita como beta x menos alfa y igual a C, onde o vetor V dado por alfa e beta é o vetor diretor da reta. Isso vai ser muito importante para nós agora daqui a pouco, por causa da ligação entre o vetor que a gente vai formar com o A e o B e as equivalências quanto com o vetor diretor. Tá bom? Então, essa daqui é a equação geral da reta R no plano ax mais by igual a C. Tá? É importante lembrar que uma reta no plano ela é infinita. Tá? Então, ela divide o plano em duas regiões. Bom, dessa equação geral, a gente consegue uma outra equação chamada equação reduzida, né, que eu vou encontrar isolando uma das variáveis, ou isolando a variável x, ou isolando a variável y. Em geral, a gente isola a variável y. Por quê? Porque quando você for ler lá o nosso artigo sobre equações de reta, a primeira coisa que tem lá é um teorema, que a gente demonstra esse teorema lá no artigo, que fala que toda reta no plano que não seja paralela ao eixo y, ela é o gráfico de uma função afim. Tá bom? Então, isso é bem importante. Né? Então, por isso que a gente geralmente isola a variável y. Mas você poderia isolar a variável x sem problema nenhum. Bom, então, partindo novamente dessa equação, né? Perceba que essa relação é a mesma que a gente tem no slide anterior. Tá? Essa relação aqui. Então, partindo novamente dessa relação, a gente pode ir isolando a variável y. Então, o que eu fiz? Eu isolei a variável y, joguei todo esse termo para o outro lado, que está somando com o alfa y0. Só que
A hora que eu passar o alfa y para cá, ele vem negativo, então você faz aqui o jogo de sinal. No fim das contas, a gente fica com alfa y igual a beta x menos beta x0 mais alfa y0, tá? Bom, o que acontece? A hora que a gente passar o alfa dividindo, eu posso fazer isso porque eu considerei no slide anterior que alfa e beta, o produto entre eles é diferente de zero. Bom, então fazendo isso, eu vou ter que y é beta sobre alfa vezes x, mais menos beta x0 mais alfa y0 sobre alfa. Esse daqui é o meu coeficiente angular. E esse daqui é o meu coeficiente linear. Então perceba que aqui você tem uma relação bem interessante entre as componentes do vetor diretor para dar o seu coeficiente angular. Então o seu coeficiente angular ele é dado pela razão das componentes y e x do seu vetor diretor da reta. Geralmente a gente consegue esse coeficiente angular de uma outra maneira se você tiver dois pontos por onde a reta passa, tá? Mas aqui esse coeficiente angular ele está ligado com o vetor diretor da reta que tem componentes alfa e beta. Então, nesse caso, fazendo o beta sobre alfa como m e todo essa razão aqui como m, a gente encontra a equação reduzida da reta. A gente vai falar daqui a pouco sobre a relação entre o coeficiente angular e as coordenadas de dois pontos da reta, mas aqui você tem uma relação bem interessante entre o coeficiente angular e o vetor diretor da sua reta. Por consequência, daqui a pouco, também entre o vetor normal à reta, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? E que aqui a gente extrapola um pouquinho, geralmente, o que é trabalhado na geometria analítica no plano lá no ensino médio, tá bom? Bom, então era isso. Se você gostou da nossa aula, eu peço que você apoie o nosso projeto, como curtindo a aula, compartilhando com seus colegas, se inscrevendo no nosso canal, acessando as nossas outras videoaulas aqui, compartilhando-as, curtindo-as. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, né? A chave Pix está aí. Com esse dinheiro, a gente mantém o site no ar e mantém o canal sempre ativo e com bastante videoaulas. Na descrição, você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como os links dos livros sugeridos no início da aula. Tá bom? E algumas outras informações como contato, enfim. Tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês. Abraços e até a próxima aula.